Olá meninos, tudo bem? Agora a gente resolve a questão 17 da lista de cálculo estequiométrico. Muita atenção que essa questão é complicadinha. Ó, aqueceram-se 10 gramas de uma mistura de carbonato de sódio e carbonato de cálcio, obtendo-se 2,14 litros de gás carbônico na CNTP. Ele quer saber a porcentagem de carbonato de sódio na mistura, certo? Bom, então, para resolver a questão, olha só, vamos fazer da seguinte maneira. Eu tenho aqui um recipiente, esse recipiente é um recipiente normalmente de laboratório, ele se chama cadinho, né? Então, nesse cadinho aqui, eu tenho mistura de dois sais, o carbonato de sódio, cuja fórmula é Na2CO3, e o carbonato de cálcio, cuja fórmula é CaCO3. E a massa total aqui é 10 gramas, né? Então, você tem aqui um total de 10 gramas dessa mistura, ok? Ele vai aquecer essa mistura e os sais vão se decompor, né? Porque carbonato se decompõe frente ao aquecimento. E na decomposição vai ser produzido 2,14 litros de gás carbônico nas condições normais de temperatura e pressão. Portanto, quando essa mistura gasosa é aquecida, vai haver aqui ó, a produção de gás carbônico e o volume de gás carbônico produzido é 2,14 litros. Isso na CNTP. Com essas informações, a gente precisa descobrir qual a porcentagem massa do carbonato de sódio na mistura. Vamos entender uma coisa. Eu tenho aqui uma mistura de dois sais e a soma dessas massas é que é 10 gramas. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar a massa do carbonato de sódio, vou chamar isso aqui de Y, tá? Vou chamar a massa do carbonato de cálcio de X, certo? Então, X é a massa de um, Y é a massa do outro. Se você somar essas duas massas, X mais Y, quanto tem que dar isso? Tem que dar 10 gramas. Eu sei que a soma é 10, eu não sei quanto vale X, nem quanto vale Y, mas eu sei que a soma é 10. Então, se eu descobrir o valor de um dos dois, ou do X ou do Y, eu consigo resolver a questão. Só que aí, quando você escreve X mais Y igual a 10, você tem uma equação com duas incógnitas. Isso não é possível de se resolver. Eu preciso de mais uma equação envolvendo X e Y para que matematicamente esse sistema seja possível e determinado. E aí você consiga responder, calcular o valor de X, calcular o valor de Y. Onde é que eu vou tirar outra equação envolvendo X e Y? Vamos lá que você vai entender agora. O que acontece? Esses dois sais, quando aquecidos, sofrem decomposição, certo? Vamos decompor primeiro o carbonato de cálcio. Olha só, o carbonato de cálcio tem fórmula CaCO3. Já calcula direto a massa molar dele, ó. A massa molar dele vale quanto? Cálcio é 40, carbono 12, 3 vezes 16, somou, deu 100 gramas por mol, né? Quando o carbonato de cálcio se decompõe, a reação de decomposição dele pode ser escrita da seguinte maneira. Carbonato de cálcio, CaCO3, se decompõe frente ao aquecimento, isso é uma característica dos carbonatos, e quando eles se decompõem, eles produzem óxidos mais gás carbônico. Nesse caso aqui, o óxido é o óxido de cálcio mais o gás carbônico CO2 gasoso, certo? Essa equação está balanceada? Sim, ela está balanceada. Então, quer dizer que 1 mol do carbonato de cálcio, ou seja, 100 gramas, quando decompõe, produz 1 mol de gás carbônico. Na CNTP, isso dá 22,4 litros, né? Então, aí, eu tenho a equação balanceada e já tenho a proporção relacionando massa e volume, certo? Porque cálculo estequiométrico exige essa habilidade. Quanto tem aqui no recipiente de carbonato de cálcio? Lembra que nós chamamos de X? Então, se a gente decompor X gramas do carbonato de cálcio, eu vou chamar o volume de gás carbônico produzido aqui de V1, né? Quanto vai dar esse volume V1? Vou colocar aqui, ó, esse volume V1 vai dar, ó, X gramas vezes
22,4 litros divididos por 100 gramas. Então, se você fizer esses cálculos, ó, primeiro, eu posso simplificar aqui gramas com gramas, a resposta vai sair em litros, claro, estou calculando volume, está coerente, né? Então, vai dar 22,4 dividido por 100, isso dá 0,224. Só que ainda tem aqui o x multiplicando, ó. Então, esse volume vai dar 0,224x, isso em litros. Esse é o volume V1 de gás carbônico produzido pela decomposição do carbonato de cálcio. Mas ainda tem outro sal, que é o carbonato de sódio. Vamos fazer a decomposição dele? Ora, o carbonato de sódio tem fórmula Na2CO3. Já calcula de cara a massa molar dele. Ó. Aqui vai dar quanto? Sódio é 23 vezes 2, mais 12 do carbono, mais 3 vezes 16 do oxigênio. Somou tudo, isso vai dar 106 gramas por mol, né? Como fica a decomposição térmica do carbonato de sódio? Ora, carbonato de sódio, Na2CO3, quando aquecido, sofre decomposição. Já falei, isso é uma característica dos carbonatos. Ele se decompõe em óxido mais gás carbônico. Então, aqui vai ser formado o óxido de sódio, que tem fórmula Na2O, mais o gás carbônico CO2 gasoso. Está balanceada a equação? Sim, está balanceada a equação. Então, olha só. Para cada mol do carbonato de sódio, ou seja, para cada 106 gramas dele que se decompõe, vai haver a produção de 1 mol de gás carbônico na CNTP, ou seja, 22,4 litros de gás carbônico na CNTP. Eu tenho aí a proporção massa-volume, certo? Qual a massa de carbonato de sódio que vai ser decomposta? Nós chamamos de Y, lembra? Então, se você coloca aqui, ó, Y gramas do carbonato de sódio, qual o volume de gás carbônico produzido? Vou chamar isso de V2, né? Calcule esse volume V2. Esse volume V2 vai dar quanto? Vai dar Y gramas vezes 22,4 litros dividido por 106 gramas, certo? Ora, posso simplificar aqui as unidades de massa, gramas com gramas. Portanto, essa conta ficou 22,4 dividido por 106. 22,4 dividido por 106 dá 0,21. Então, o resultado aqui ficou 0,21 vezes Y, isso em litros, né? Então, agora, eu tenho o volume de gás carbônico produzido na decomposição de um sal e do outro sal também. Se você somar esses dois volumes, quanto tem que dar isso? Ora, 2,14, ele falou no enunciado. Então, a soma de V1 mais V2, vou colocar assim, ó, V1 mais V2 tem que dar 2,14. Bom, quanto vale V1? Vale 0,224x. Então, ó, 0,224x, isso mais. Quanto vale V2? 0,21y. 0,21y, isso é igual a quanto? A 2,14, certo? Então, veja, o que nós temos agora é uma nova equação envolvendo x e y. Agora eu tenho duas equações e duas incógnitas. Por que, Ronald? Como assim duas equações, duas incógnitas? Dá uma olhada aqui, ó. Essa daqui é uma equação que envolve x e y. Essa daqui é outra equação que envolve x e y. Duas equações, duas incógnitas, agora é um sistema possível determinado. Então, agora é só a gente fazer o seguinte. Eu vou fazer assim, ó. Passa o y para o lado de lá. Vai ficar assim, x é igual a 10 menos y, né? Então, onde existe x, eu posso substituir por 10 menos y. Então, aqui, ó, aqui, x eu vou substituir por 10 menos y. Como vai ficar, então, essa equação? Vai ficar assim, ó. Aqui, 0,224x. Quem é x? Substitui x aqui dentro. X é 10 menos y, mais, aqui, 0,21. Y é igual a
2,14, certo? Como eu resolvo isso aqui dentro do parênteses? Faz a distributiva, dá uma olhada aqui, ó, vou pegar uma cor diferente aqui. Faz a distributiva, 0,224 multiplica por 10, depois multiplica por y, né? Distribuindo, como é que vai ficar isso? Vai ficar assim, ó, 0,224 vezes 10 vai dar 2,24. 0,224 vezes menos y vai dar menos 0,224y mais 0,21y igual a 2,14, né? Vou fazer o seguinte, vou agrupar os números puros de um lado e os números em função de y do outro, só para organizar mesmo. Então ficou menos 0,224y mais 0,21y, que é igual a 2,14 menos 2,24. Esse 2,24 está passando para o outro lado, negativo, certo? Resolve as contas de cada um dos lados da equação aqui, ó. Resolvendo isso, menos 0,224y mais 0,21y, isso aqui dá menos 0,014y, certo? E do outro lado, 2,14 menos 2,24 dá negativo menos 0,1, certo? Passe esse número para lá dividindo. Esse y vai dar menos 0,1 sobre menos 0,014. Ora, se você fizer esses cálculos, menos 0,1 dividido por menos 0,014, já some aí o sinal de negativo, né? Esse resultado vai dar 7,14. Então, aqui deu 7,14. Quem é Y? Olha aqui, ó. Y é a massa do carbonato de sódio. Portanto, 7,14 gramas de carbonato de sódio Na2CO3. Então, eu já descobri a massa de carbonato de sódio presente na mistura. A mistura tem quanto? Um total de 10 gramas. O que ele quer saber? A porcentagem de carbonato de sódio na mistura. Agora ficou fácil, olha só. Vou concluir aqui de vermelho. Ó. 10 gramas é a massa total da mistura, ou seja, isso corresponde a 100% da mistura. Quanto tem lá dentro só de carbonato de sódio? 7,14. Portanto, 7,14 gramas de carbonato de sódio vai dar a porcentagem dele na mistura. E essa porcentagem que eu chamei de P vai dar aproximadamente 72% de carbonato de sódio Na2CO3. Isso, aproximando aqui, está na resposta da letra E. Beleza? Não é uma questão fácil, é uma questão difícil. Enxergar essa resolução matemática não é complicado, né? Mas a gente vai aprendendo e vai acostumando e subindo cada vez mais o nível das questões. Tudo bem? Aguardo você então para a próxima questão.